Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre aquecimento global mais uma vez, mas vamos falar o seguinte, se é mito ou verdade e principalmente se o homem é responsável por esse suposto aumento de temperatura, por esse aumento de temperatura, né, que foi observado. Então, para me ajudar aqui comigo, nada melhor que o professor Ricardo. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professor Tiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, estamos aqui falando há 30 anos da babaquice do aquecimento global antropogênico. Vamos lá. Exatamente, exatamente. Só que hoje o vídeo aqui é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu estou acostumado aqui no meu canal a falar bastante teoria da física, da química, falar bastante. Só que hoje, né, nós vamos tentar desconstruir, mostrando dados e comentando o porquê dos dados. Não só falando, aconteceu, não, foi isso. Né? Nós vamos simplesmente falar o porquê. Nós vamos mostrar os dados, né? Ou seja, mostrar o pau, né, e botar ele sujo de sangue, né, matar a cobra. É aquele ditado que eu me enrolei aqui para falar, mas tudo bem, é esse mesmo. Tá certo? Então, nós vamos... mostra a cobra e mostra o pau sujo de sangue, isso mesmo. Bom, mas eu não posso falar isso, de repente eu vou falar que não, lá tá, quantos animaizinhos, né? Não, isso é só, claro, que isso é só um velho ditado, né? Então, bom, então vamos lá, pessoal. Fiz aqui uma pequena grande apresentação para vocês. Espero que vocês gostem, porque realmente está bem interessante, tá? Então vamos lá, vamos cair dentro. O programa ao vivo tem esses problemas, né? A gente tem que esperar um pouquinho até a coisa aparecer direitinho. Espera aí, tem que mostrar para todos. Agora sim, vê se está todo mundo vendo aí. Professor Ricardo, tudo certo? Sim, senhor. Perfeito. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu sempre faço é o seguinte: quem acredita no aquecimento global antropogênico? Estou deixando até rouco. Ó. Então vamos lá. Quem está assistindo acredita? Professor Ricardo, acredita, professor? Muito, nossa. Né? Então, começa sempre essa coisinha, né? Essa foto aqui. Papai, o gelo existiu mesmo, não existiu mesmo. SOS, o planeta Terra pede vida. Né? Essa foto desse maldito ursinho aqui, nossa, ele é ótimo, né? Ótimo. Aí tem lá, o planeta pede socorro, né? A Terra aqui se abanando, cheio de lixo e tal. Né? Esse é o melhor, né? Esse é o melhor que faz a relação escalar de lixo, indústria e aquecimento. Isso é aquele que... Ainda o cara tá tomando um copo d'água, né? Puta... Não, e machucadinho aqui, né, coitado? Ó, tem um... dói. Acho que foi algum terremoto que o aquecimento global causou também. Mas, olha, aqui me causa mais repulsa é esse ursinho aqui, ó. Esse ursinho, nossa, coitado, né? Como se o bichinho ele fosse morrer afogado, né? Um bicho que se chama-se urso marítimo, que nada 300 km por dia fácil, né? Então, beleza. Então, coitado do ursinho. Aí depois vem a mídia, né? A Veja, né? Os sinais do apocalipse, né? Degelo dos polos nunca foi tão violento. A doutrinação infantil aqui, né? Da Turma da Mônica, aquecimento global, né, a Terra aqui dentro de um baldinho de água, a Mônica abanando com cebolinha, o Cascão trazendo um guarda-chuva, né? E a Magali trazendo um suco, né, para a Terra, né? Para poder refrescar a Terra. Beleza, né? Isso aí é ótimo para as crianças. E aquecimento global não acabou na época. Né? E o outro aqui, ó, CO2, o gás do fim do mundo. Você tá com o Cusclã. Então vamos lá, né? Vamos ver se realmente isso tudo é verdade ou não. Bom, aqui está um gráfico que é deles, né? Dos que se dizem, né? Entendidos lá do clima. E foi aqui, realmente mostra, né, uma tendência a uma subida de temperatura aqui no final, né, do período, no início do período pré-industrial. Então eles adotaram como referência a temperatura média global de 1850 a 1900. E esse gráfico aqui, ele foi plotado somente até setembro de 2015. Professor? Bom, a gente já fala no mundo cético faz tempo, né? Começa com a professora Daniela Onça, que é os alhos, o gráfico chamado alhos com bugalhos, né? O cara mistura a saída do verão de um ano com o resto dos dados que são
são médias anuais, né? São umas coisas meio estranhas, né? Mas enfim. Exatamente, né? Então, e eu peguei justamente um gráfico até 2015, e os outros também param em setembro, né? Uma coisa muito legal. Eu peguei esse gráfico por um grande motivo. Tá aqui. Por que foi 2015 e não 2018? Porque nesse gráfico aqui, que é o último lançado pelo professor Roy Spencer, né? Que comanda esse satélite aqui, que a NASA pega informações dele, não é um satélitezinho à toa, né? Poxa, que a NASA pega as informações, o NOAA e tal, então o professor Roy Spencer ele passou a plotar, né, gráficos para mostrar a temperatura. E em 2016, aqui o que acontece? Esse gráfico aqui é de setembro de 2018, ele é bem atual, ele foi o último gráfico plotado, e de 2016 para cá houve uma tendência de queda, né? Mas só que antes teve esse pico aqui, tá? E esse pico daqui de temperatura, que realmente teve uma grande subida aqui de 2015 para 2016, foi justamente um El Niño, tá? Aquele El Niño que até agora, né, do século, né, 21, né? Foi aquele El Niño bem forte, né? Que eu até brinco falando que não é nem El Niño, é o adolescente, né? De tão forte que foi. Ele injetou tanto calor que a temperatura chegou a média chegou a 0,86 graus, se eu não me engano. Então, é por isso que eu peguei até 2015, que aqui ficou realmente marcado um El Niño, correto? Então, vamos lá. É justamente a influência dos El Niños e Laninhas. Posso falar um pouquinho antes de você virar aqui? Opa! Só uma coisa importante falar, né? Sempre que você tem essas ocorrências de El Niño e Laninha, as variações ficam de 0,4 até 1 grau, né? Então não tem nenhuma novidade no front disso daí. E a gente vê que isso aí supera qualquer outra variação. Como o professor Tiago mostrou nesse gráfico anterior, é exatamente isso. Ele passa por cima de qualquer outra variação mais intensa de curto prazo, que a gente chama que são as variações de alta frequência, né? Perfeito, perfeito, né? Então, nós vamos ver justamente a influência. Bom, de onde que eu peguei os dados do El Niño? Tá aí, ó, justamente do serviço, né, da NOAA, tá? Aqui tá o caminho para quem quiser, tá? Só procurar CPC, NCEP e NOAA. Só você colocar essas três coisinhas aí no Google, já vai achar e vocês vão lá em monitoramento. Esse dado aqui, tá, foi o professor Molion que me ensinou a ver, justamente num vídeo que eu fiz com ele com El Niños, né? El Niños e Laninhas. Quem quiser depois assiste, que é um vídeo fantástico, uma verdadeira aula. Então é o seguinte, onde estiver aqui azulzinho, tá? São fenômenos de Laninha. Onde tiver vermelhinhos, são fenômenos de El Niño. Tá? Onde está pretinho aqui, são chamado neutro, né? Às vezes ele pode estar um neutro que se aproxima quase de um El Niño, aqui, ó, 0,4, 0,5 já foi um El Niño, e pode ter um neutro que seja, por exemplo, aqui, ó, o Laninha deu menos 0,7, aqui deu 0,7 para baixo, mas é neutro. Então são outras coisas que se analisam, não só esse dado daqui, tá? Que se analisa quando se forma um El Niño ou um Laninha. Veja um vídeo lá com o professor Omelion que ele explica isso perfeitamente. Tá certo? Mas eu estou mostrando de onde que eu tirei os dados. Tá certo? Então vamos lá. Passando aqui, nós temos aquele gráfico do professor Roy Spencer, de novo. Então, onde vocês tiverem a bolinha vermelha, será El Niño. Onde vocês tiverem a bolinha preta, será Laninha. Onde vocês tiverem a bolinha verde, será neutro, mas um neutro assim com ou uma alta ou uma baixa, né? Quase se assemelhando ao El Niño ou uma Laninha. Então, perfeito. Logo aqui de cara, em 1980, para 81, tivemos um El Niño. Depois foi seguido por um neutro, só que um neutro, né, como eu disse, né, bem baixo, né? Então, depois, outro El Niño, Laninha. Né? Então, vocês podem ver. Quando teve essas anomalias positivas aqui, tá dando El Niño. E aqui tá dando Laninha. Tá? Então, ó, teve também um outro neutro ali, que foi um neutro perto de um Laninha. Um El Niño, um Laninha, um neutro, um El Niño, um neutro, mas com características, esse neutro com características indo para El Niño, esse neutro com características indo para outro El Niño. Por que eu pulei aqui? Porque aqui, pessoal, depois vocês vão ver a explicação, tá? Deixa para o final.
Aqui tiveram duas laninhas juntas, tá? O El Niño aqui foi um período bastante curto. Depois teve um super El Niño de 98, né, 99. Quem esteve aí, né, quem reparou, isso foi notícia também no jornal, que foi o El Niño do século passado, né? Um Laninha, El Niño, um neutro que teve condições parecidas com Laninha, outro Laninha, El Niño, Laninha, El Niño, Laninha, um neutro, o super El Niño e um Laninha. Então, ou seja, pessoal, como o professor Ricardo falou, nós tivemos o quê? Algumas variações, né, realmente de temperatura, onde pico para cima nós observamos o quê? Tivemos El Niño. Pico para baixo tivemos o quê? Laninha, correto? É isso aí. Aí agora tá aqui, ó, o gráfico sozinho. Tudo para cima foi El Niño ou então um neutro já com condições bem parecidas com El Niño. E para baixo teve o quê? O neutro com condições parecidas com Laninha e Laninha. Agora, o que aconteceu nesse pontinho aqui que não foi marcado nem com El Niño nem com Laninha? Aconteceu uma coisa, a chamada erupção do Monte Pinatubo. Tá? Ou seja, o Monte Pinatubo foi um vulcão que lançou tanta cinza, mas tanta cinza, que a temperatura global baixou, a média global baixou. Entendeu? Então, ela vinha realmente um pouco mais alta e, de repente, o Monte Pinatubo começou a limpar a garganta e tá aí, ó, baixou a sua temperatura. Então, tá mostrado o porquê que aconteceu né, nesse ponto. Professor Ricardo, quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer o comentário do El Niño do século, que é o 98, né? Que forçou, inclusive, o senhor James Hansen a refazer a tabela dele, porque ele tinha falado de temperaturas mais elevadas do século e tal, e a relação era essa daí, justamente por causa do El Niño, não tinha nenhuma influência humana, né? Foi muito bacana ele ter que ser retratado, ó, de uso indevido de dados. Isso aí, tá ótimo, né? Perfeito. É bom ter uma pessoa também, uma enciclopédia aqui, né, falando. Bom, então vamos continuar. Agora, os El Niños, eles são um fenômeno atmosférico oceano, né? Então vamos agora para os oceanos, ok? Então tá aqui, ó, mais uma vez o gráfico, eu assinalei esse período aqui, ó, de 2004 a 2015, tá? Então vamos lá. Reparem aqui. Aqui eu tenho o gráfico justamente 2004 até, no caso, 2018. Aqui é o quê? Nós somos o norte, né, no Atlântico Norte, né, no Oceano Atlântico Norte. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma estabilidade, né, de temperatura de 2004 até 2014 e depois uma queda, uma tendência à queda, correto? Então, já note o quê? Que já temos um primeiro tendência de resfriamento do Oceano Atlântico. Certo? Aí agora, analisando os dois gráficos, tá? Aqui eu tenho esse período até 2014 e esse período analisado também no mesmo gráfico, no gráfico das temperaturas. O que acontece? Aqui eu tenho a tendência linear e aqui eu também tenho a tendência linear. Então, o Oceano Atlântico tá seguindo certinho isso aqui. Ou as temperaturas estão seguindo as tendências do oceano, correto? Só que aí vem um porém. Repare no seguinte, esse ponto aqui, ó, no Oceano Atlântico está descendo, mas a temperatura global está subindo. Por que essa diferença? Vocês lembram do que foi, professor Ricardo? Essa diferença foi o nosso querido quê? Super El Niño. Né? Só que o El Niño é um fenômeno no Oceano Pacífico. E aqui nós estamos falando. Né? E tropical, exatamente. E aqui nós estamos falando do Oceano Atlântico Norte. Então, o transecto é quase 60 graus norte. É um transecto que é utilizado como referência para dizer, inclusive, qual é o gradiente entre o tropical e o extratrópicos. Então, a gente vê que quebra de novo a hipótese do aquecimento global antropogênico, porque o hemisfério norte extratropical realmente estava resfriando, enquanto que a resposta do tropical no Pacífico, inclusive, que deu muito na resposta do gráfico do Spencer, né? Estava mais quente, né? Então você vê que o gradiente aumentou entre a parte tropical e a parte do hemisfério norte, né? Perfeito, exatamente. Então, é o que o professor Ricardo falou. Enquanto o norte estava resfriando, a temperatura média global realmente aumentou
graças ao nosso querido Super El Niño, né? E lembrando que o próprio Pacífico é uma coisa gigantesca, né? Qual é a proporção dele para a Terra, professor? Eu esqueci, um terço? Ele é um terço do planeta Terra. Só Isso, o Pacífico. só o Pacífico. Então, brincadeira, né? Dos 71%, né, dos oceanos, que são, um terço da superfície total do planeta é o Pacífico. Tá? Então, é uma massa gigantesca de água, é um poder calorífico muito grande. Correto? Então, aqui nós estamos, volto a dizer, falando do Norte Atlântico, só que mostrou a tendência de queda e no gráfico aqui, ó, depois do Super El Niño, está acompanhando as tendências de queda. Correto? Então, vamos passar. Agora aqui nós estamos no seguinte, né, para o Pacífico, já na oscilação decadal. Podemos ver que o Pacífico está saindo de um período mais quente e também indo por um período mais frio. Né? Lembrando que o Pacífico ele é o quê? Ele é a maior massa de água do planeta. Então, é muito, muito mais provável que a temperatura do planeta acompanhe, tá, o Oceano Pacífico. Correto? Então, agora olha que interessante. Tá aqui, tá? Parte do Pacífico, temperatura de superfície. Aqui o gráfico lá do professor Roy Spencer. Então, opa, esqueci. Aí depois o que nós temos aqui? Nós vemos que temos uma tendência de subida de temperatura, tá? Onde 1980 até, no caso, 1940 para cima até 1980 teve uma tendência muito grande e depois algumas oscilações da temperatura, né, no caso do sul do Pacífico e do Pacífico Oeste. Né? Então teve sempre essa tendência de temperatura. Tá? Agora pode acompanhar o quê? Que aqui nessas partes, tanto de cima quanto para baixo, eles acompanham os picos. 1980, um pico aqui. Década de 90, outro pico. Né? Aqui, perto de 2000, 98, outro pico. Depois, tivemos os picos do El Niño. No caso aqui, tanto na parte sul, quanto na parte oeste, né? Sudoeste. Ok? Então, vamos continuar que depois eu vou voltar a esse gráfico. Nuvens. Professor Ricardo, qual a importância da nuvem para o clima? Nossa, a nuvem é a coisa mais importante que nós temos. Só para ter uma noção, ela controla de 1/4 a 1/3 o balanço de energia do planeta inteiro, né? E o que a gente sabe de nuvens, praticamente nada. Né? É um grande coringa da climatologia. Então, ou seja, né, a nuvem ela é responsável justamente, né, por um albedo, né, uma taxa de reflexividade, né, do planeta, que faz com que nós todos sabemos que quando nós estamos andando na rua e vimos, né, aquela sombrinha, no caso aquela penumbra, né, causada por uma nuvem, nós temos uma sensação térmica melhor, né, no caso menos quente. Tá? Então, isso aí justamente que a nuvem ela reflete parte dessa radiação e ela absorve e reflete. Bom, então vamos lá. Lembrando que no início aqui, até 1998, início de 2000, houve uma tendência de aquecimento. Ninguém falou contra. Tá? Todo mundo, até nós, que somos realmente chamados céticos, né? Ou no que nem eles gostam de nos chamar de negacionista, né? Só que negacionistas são eles. E depois nós tivemos o quê? Uma certa estabilidade, uma certa tendência linear. Tirando esse ponto aqui é chamado como se fosse um ponto de inflexão, né? Uma ponto fora da curva, que foi, lembrando, o Super El Niño. Correto? Então, vamos continuar. Agora aqui, pessoal, eu tenho o gráfico onde eu comparo a cobertura de nuvens e a temperatura global, ou seja, superfície, né? Superfície do ar. Temperatura na superfície do ar, tá? Então, temperatura global de superfície. Então, beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vemos o quê? Que a temperatura subiu. O próprio gráfico do professor Roy Spencer mostrou, né, que a temperatura subiu até mais ou menos 98, lá, finalzinho e tal. Né? A temperatura subiu. Ninguém questionou. O professor Roy Spencer também não. Aí o que acontece? Depois, o que aconteceu com a cobertura de nuvens? Ela caiu.
Tá? Então, pessoal, o que acontece quando se diminui a temperatura de nuvens? Maior quantidade de radiação vai entrar no planeta, maior quantidade de radiação, chamada irradiância, vai entrar no planeta. O que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura. Tá? Nós Ou vemos. seja, guarda-sol a menos, né? É literalmente isso. Exatamente, é perfeito. Depois, o que aconteceu? Houve uma certa estabilidade na cobertura de nuvens, quando foi mostrado lá de 2004 até 2015, né, aquele gráfico. E aqui também, ó, teve uma estabilidade na temperatura e na cobertura de nuvens, correto? Agora, um pico aqui, outro pico aqui, ó. Um pico de nuvem para cima, um pico de temperatura para baixo. É uma correlação direta, nuvem, temperatura, correto? Tranquilo? Professor Ricardo, alguma coisa? Tranquilo, vamos lá. Bom, então, voltando a esse gráfico aqui, onde eu tenho inicialmente a queda de nuvens, depois uma estabilidade, só que aí depois o que acontece? Esse gráfico aqui, que é também do NOAA, está aqui onde eu achei ele, ó, podem olhar, que mostra que esse gráfico aqui vai até 2010. Esse gráfico aqui vai até onde? Olha que legal, 2018. Então, veio aquela estabilidade, depois houve uma subida nas nuvens. Houve uma subida na concentração e essa concentração se manteve mais alta do que a anterior. O que mostra o seguinte, que está aqui, ó, concentração de nuvens, onde primeiro desceu, a temperatura teve uma tendência de subida. Tá? Aqui é o gráfico deles, realmente, ó. Nesse ponto aqui, houve uma tendência de subida, né? Por quê? Nuvens desceu. Depois, uma certa estabilidade. Houve a estabilidade. Aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui. Aí agora, houve uma subida. Houve uma subida, tivemos um ponto de inflexão aqui, que foi o El Niño, e a temperatura está começando a cair. Correto? É aqui, eles não vão mostrar mesmo, né? Mas o professor Roy Spencer está mostrando a tendência da temperatura a cair. Justamente essa primeira análise, nós estamos falando das nuvens. Ok? Tranquilo? Professor Lembrando, então, que a gente saiu dos anos 70 mais frios, né? Exatamente, a gente já esperava que a temperatura ia subir. O interessante é ver que a cobertura de nuvens foi baixando, né? Isso foi muito interessante mesmo. Sim, perfeito, isso aí. A cobertura de nuvens foi baixando, a temperatura foi subindo gradativamente, correto? Aí é o que está mostrando, ó, justamente as tendências, né, no gráfico. Tá? Ó, aqui subiu, estável, desceu, né, nas mesmas cores, ó, estável. Tá certo? As cores estão mostrando certinho os pedaços dos gráficos. Correto? Bom, agora, meu querido ciclo solar, né? Meu querido solzinho, né? Esse eu adoro, né? Justamente falar do solzinho. Né? Então, será que um ciclo solar, será que o Sol, né? O nosso chamado astro-rei, o astro que nos domina, o astro que diz tudo aqui que vai acontecer, será que ele tem influência na temperatura? Será que ele tem influência no clima? O que vocês acham? Então, o Sol, ele somente, né, ele que fala assim, ó, Terra, ó, esquenta, ó, Terra, esfria, ó, Terra, fica vivo, entendeu? É o que eu falo, o mesmo Sol que nos dá a vida, que nos mantém a vida, é o mesmo Sol que tenta nos matar 24 horas por dia. Ah, você é um catastrofista? Não. Eu sou realista. Né? É justamente o que acontece. Se uma erupção solar atingir a Terra, né, de frente, aquele chamado vento solar, aquela realmente erupção solar, tá? Atingir a Terra de frente, olha, a Terra ela deixa de existir como nós a conhecemos. Né? A vida na Terra pode cessar, tá certo? Dependendo se realmente for a grande massa colossal de erupção. Provavelmente foi o que aconteceu em Marte, varreu a sua atmosfera. Tá? Isso pode acontecer. Mas ainda bem que a Terra é um pontinho minúsculo ao lado de uma estrela gigantesca, tá? E acertar tem que ser num dia de muito azar. Tá?
Porque as pessoas falam, veem muita notícia falando, é onda de raios cósmicos, onda de ventos solares vai atingir a Terra. Isso atinge todo dia. Isso então não fica preocupado. Vento solar, a parte do raios cósmicos atinge a Terra todos os dias, a todo instante. Então, não se preocupem com isso. Se preocupem se essa erupção for muito grande e se essa erupção realmente tiver voltado para o nosso pontinho lá do lado do Sol. Tá certo? Bom, acho que até vale a pena, né, professor Thiago, falar que, na verdade, a nossa própria existência como vida já é um milagre, porque tantas coisas ferozes aí do lado de fora. Exatamente. O universo não é um mar de rosas, né? O universo é voraz. Então, agradecemos a nossa atmosfera e, principalmente, ao nosso campo eletromagnético, que repele a maioria dessas coisas, né? Que dá condições da atmosfera segurar o resto e manter a vida. Né? Então, é complicado. Né? A Terra é literalmente, né, um planeta que consegue segurar a vida. Né? Bom, então vamos lá. Nós vimos aqui, né, justamente as nuvens, teve um declínio, depois uma certa linearidade, né, que houve aqui, e depois esse pontinho azul aqui. Vamos ver. Pessoal, a tendência do Sol, hoje em dia, tá, os ciclos solares estão partindo para um mínimo. Tá? Ou seja, o que é esse mínimo de atividades? Aqui, no caso, seriam números de manchas solares, tá, da atividade. Manchas solares, eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso, está muito bem explicadinho, depois vocês assistam, mas ela determina a atividade do Sol. Tá? Um ciclo de 11 anos, ciclo de Schwab, e tem outros ciclos também, o ciclo de Gleisenberg e outros ciclos mais que variam, por exemplo, de precessão da órbita solar, precessão, ciclo do baricentro e outras coisas mais. Tá? Tem alguns ciclos bastante interessantes do Sol que têm influência no clima da Terra, mas esse não é o nosso foco por enquanto. Bom, então tivemos o quê? Uma queda na atividade solar, tá? Onde teve um pico aqui na década de 90, e o que acontece? Nós estamos vendo que a atividade solar alta está tendo um declínio na concentração de nuvens. Repara o seguinte, na atividade solar alta, houve um declínio. Depois, quando a atividade solar começou a ficar um pouquinho mais baixinha, né? Ficar menos ativo, como teve na década de 1990, aquela atividade solar bastante grande, a cobertura de nuvens começou a se manter, depois uma tendência de aumento. Isso aqui nós vamos ficar justamente de olho nisso aqui. Tá? Então, repare o seguinte, que 2015, tá? O ciclo ele já estava baixo. 2018, pessoal, nós estamos com um ciclo bem baixo. Tá? Nós estamos a 165 dias sem manchas solares e as manchas que tiveram foram muito, muito baixas. Não passamos de 22 manchas, né, no dia de maior concentração. Tá? Não passamos de 22 manchas. Então, é muito pouco. Tá? Em dia de alta atividade tem mais de 100. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Tá? Bom, atualmente, foi o que eu falei, nós estamos aqui, ó, que é justamente esse pedacinho aqui, ó, final. Tá? Nós estamos aqui, em 2018, finalzinho de 2018. Tá? Então, a tendência desse ciclo realmente é de cair. E o próximo ciclo, esse aqui é o ciclo 24, o próximo ciclo 25, ele será um ciclo de baixa. Tá? Quando dois ciclos de baixas consecutivos, na astrofísica nós chamamos esse ciclo de Go, dois ciclos de baixa consecutivos, o segundo ele é sempre mais baixo. Ou seja, se nós temos uma atividade solar agora, que ela é baixa, agora, se a próxima é mais baixa, qual é a tendência das nuvens? Vai ser o quê? Aumentar. Por que isso acontece? Simplesmente porque a heliosfera solar, ou seja, a parte que tem aquela... o campo magnético solar, né? O que ele faz? Ele repele as chamadas partículas de ultra alta energias, que são os raios cósmicos galácticos. Tá? São partículas carregadas, né? São íons, são prótons, são elétrons, são pósitrons, são muons, gluons e outras coisinhas mais, que radiação alfa, elas simplesmente chegam, né, do nosso sistema solar, vindoura, né, da galáxia. E o que isso acontece? O nosso Sol ele vai repelindo essas partículas. E quando essas partículas colidem com a atmosfera,
formam uma radiação secundária, né? No caso são elétrons também, às vezes até alguns prótons, às vezes pode arrancar até nêutron, dependendo da pancada, mas é mais difícil, tá? Acontece o seguinte, a formação de núcleos de condensação. Professor Ricardo, pode explicar o que são esses núcleos de condensação? Os núcleos de condensação, eles são extremamente importantes para que a gente consiga fazer com que o vapor que está presente na atmosfera consiga se solidificar em forma de gelo ou condensar em forma de gotículas, né? Então, uma atmosfera, se fosse extremamente límpida, já seria muito difícil dela conseguir formar gotas ou gelo. Então, ela precisa realmente de ter sujeirinhas, e esses raios cósmicos ainda ajudam a ionizar essas pequenas partículazinhas que nós temos na atmosfera. E isso ajuda ao vapor mais rapidamente a aglutinar esses núcleos de condensação. Perfeito. Ou seja, quanto maior número de núcleos de condensação, maior será o quê? A cobertura de nuvens. De nuvens. Tá? Então, tá aqui, ó, relação do ciclo. Opa! Tá aqui a relação do ciclo, né? Onde você tem uma baixa, né, aqui no finalzinho, uma baixa no ciclo, você tem o quê? Uma tendênciazinha aqui de aumento de nuvens. Ela tá com uma tendência linear, mas aqui já está mostrando picos para cima. Correto? Então, esperem que para 2019 para frente teremos o quê? Uma nebulosidade planetária um pouco maior. Uma nebulosidade planetária um pouco maior vai acontecer aumentar o albedo planetário. Aumentando o albedo planetário, mais radiação será impedida de chegar na superfície da Terra. Correto? É interessante que são feedbacks todos positivos, né? Porque você tem o Sol diminuindo de intensidade, então ele está indo para baixo, né? Ao mesmo tempo, ele também diminui o vento solar e diminui o próprio escudo magnético que o Sol exerce em cima do planeta Terra. Logo, você tem tudo ao contrário. Aí você tem maior bombardeamento de raios cósmicos, feedback positivo número 1, aumento no núcleo de condensação, aumento de nebulosidade, e tudo isso. Você já que não estava chegando tanta energia solar, porque o Sol está diminuindo, a própria cobertura de nuvens aumentando também diminui ainda mais aquele pouco de energia solar que chega, né? Ou seja, já está ruim porque o Sol está diminuindo de energia, mas por causa da cobertura de nuvens, o pouco que chega ainda vai ser barrado. Exatamente. Dois feedbacks para isso. Não, perfeito. E uma coisa que é bom comentar, professor, que pode acontecer, que eu acredito que vai, tá? Que eles vão falar que a camada de ozônio está diminuindo, né? Agora, né? Vamos ter que trocar os gases de novo, né? Só que o que acontece, pessoal? O Sol, quando ele está entrando em uma atividade de ciclo de mínimo, a produção de radiação UV dele vai cair um pouco, tá? Se a produção de radiação UV dele vai cair um pouco, óbvio que vai cair a concentração de ozônio. Por quê? Porque justamente o ozônio ele é formado pela radiação UVC, certo? Simplesmente é a quebra do oxigênio que vai formar o ozônio. Correto, professor? Exatamente isso. É um estado transitório que necessita de uma energia muito alta, que é fornecida pelo ultravioleta C. Quando a quantidade de ultravioleta C diminui, obviamente as nuvens ozônicas vão diminuir, a sua frequência de mutação ela vai diminuir, e a espessura dessas nuvens também. Isso é uma coisa que já é sabida há mais de 100 anos, né? Exatamente. Mas então vamos aguardar para ver se isso, né, vamos falar realmente. Mexer nos dados para falar que não. Exatamente. Né? Porque a tendência do ozônio é diminuir, pelo menos até o Sol voltar a levantar esse ciclo. Eu acredito que o ciclo 26 também seja de baixa, ou seja, nós teremos 3 ciclos seguidos de baixa. Para mim, só lá para 2045, 2040, 2045 que volte a ficar um pouquinho mais alto. Tá? Espero estar vivo para poder falar assim, eu avisei. É o prognóstico da escola russa de astrofísica também, né? Ela está falando isso aí, de 2035 a 2045. Perfeito, perfeito. Bom, aqui voltamos ao nosso querido oceano, né? Oceano Pacífico. Vamos ver o seguinte, que aqui, ó, lá no iniciozinho do século, teve uma estabilidade de temperatura. Esse gráfico aqui, pessoal, chamado solar irradiância, é justamente o quê? Essa irradiação
e chega na superfície da Terra, que vai provocar o tal aquecimento, né? Então, está aqui esse período, ó, assinalado no gráfico do Oceano Pacífico, ó. 1860 até 1920, até aquele iniciozinho. Aí depois, o que acontece? Olha o que aconteceu com a temperatura do Pacífico. Olha o que aconteceu com a radiância solar. Eu acho que está um pouquinho parecido, né? É uma Será que tá? covariação muito interessante, né? Exatamente. Então, tá, assim, primeiro ponto, né? Então, vamos lá. Aqui, vamos mostrar justamente isso, né? Tendência aqui linear, aqui uma subida, correto? Aí ninguém pode negar, tá? Agora é o seguinte, vamos ver esse gráfico de novo. O que foi esse coisinha pretinha aqui assinalado lá no século XVII? Ah, o mínimo de Mulder. Professor Ricardo, o que foi esse mínimo né? de Mulder? Que frio, não? É. O que aconteceu nesse mínimo de Mulder? Como é que era a Europa nesse mínimo de Mulder? Era uma, era uma coisa louca de frio, certo? Aí depois continuamos. O que foi esse? Depois teve aqui uma subida, né? Radiante, daqui a pouco, pum, caiu de novo. O que foi esse aqui? Mínimo de Dalton. Olha só que interessante, mínimo de Dalton. Revolução Francesa, 1789, 1889 e 1799. Coincidência, né? Justamente, né? Falta de comida, né? O povo com fome e tal. O que acontece, professor, com a produtividade das plantas em épocas frias? Diminui bastante, tanto pela pouca energia que chega, e na Europa a gente sabe de que, por exemplo, os grandes exércitos só avançavam quando eles tinham primaveras vigorosas, que sabiam que o verão também seria vigoroso para poder ter o quê? Para ter plantação, comida, né? Senão os exércitos não andavam. E a Europa toda depende muito dessa variação, porque por ser, inclusive, o hemisfério norte ser o hemisfério continental, ele é muito mais suscetível a esses tipos de variações. Então, os verões são sempre mais quentes e secos, os invernos são mais frios e úmidos, né? O próprio efeito de continentalidade é bastante pronunciado, e nós estamos vendo exatamente por esses gráficos aí o que reflete na sociedade, né? Perfeito. E só falando uma coisa aqui, né, para uma pessoa que está falando aqui no chat, né? Cadê a fonte? É só ler, tá aqui, ó. Tá? É só ler, certo? Né? Então, o planeta não vai, esse planeta, a água vai fugir para o espaço, o mar está secando. Nossa, vai estudar, meu amigo. Bom, aí agora beleza. Sabe que período foi esse aqui? De 1850 a 1900? Sabe que período foi esse? Olha só que legal no outro gráfico. É a referência média, né, da temperatura global que o IPCC usa, né? Ele usa como referência 1850 a 1900, né? Então, esse período aqui pré-industrial, início da indústria, né? Justamente é esse que o IPCC usa, né? Então, vamos lá. Mostrando aqui de novo, mínimo de Maunder, mínimo de Dalton, né? Referência da média global. E o que acontece aqui logo depois, hein, pessoal? Aqui eu tenho uma baixa, né, que veio logo depois de um mínimo solar, de uma pequena, chamada pequena idade do gelo, né? Logo aqui, ó, depois. Aí o que acontece com a radiação logo depois dessa baixa? Ela sobe. Há um aumento na atividade solar. Tá? Então, o que acontece? Aumento na atividade solar. O que acontece com as nuvens mesmo? Elas diminuem. Aumento na radiação. O que acontece? Aumenta a temperatura. É óbvio. E nós estamos falando de quê? De 0, pouco, 1 grau e meio. Se chegar a 1,5 graus, ferrou, né? Os pinguins, coitados, vão ficar sem casa. Né? Então, os pinguins vão ter que nadar para sei lá para onde, né? Os ursos polares vão se afogar, vão ficar sem comida, né? Se chegar a 1,5 graus, 2. Então, o que acontece? Logo após um mínimo de Dalton, eles pegaram uma referência de temperatura onde a irradiação do Sol estava baixa e logo depois subiu a atividade. Olha só que interessante. Né?
Aí, o que acontece? Nós vemos aqui que a atividade solar versus temperatura, tá? Onde esse último máximo solar, ele foi o maior dos últimos 4.000 anos. Exatamente, não estou falando de 10, 20, 30, estou falando de 4.000 anos. Então, meus amigos, 4.000 anos é coisa para chuchu. Tá? Onde nós tivemos o quê? As temperaturas, né, que está aqui em vermelho, acompanhando a atividade solar. Olha só que legal. Algum comentário, professor? Não, é incrível que tudo muda conforme você muda a sua referência. Então, os caras são muito espertos, né? Então, pegam um período que eles já sabem que é baixo e querem comparar com o atual. Então, amigão, pega dos outros interglaciais, você vai ver que o dia atual é frio. Então, depende da referência que você usa, né? Isso aí está perfeito. E o mais interessante é que falar que é período pré-industrial, etc. e tal, é quando isso não tinha nada a ver, né? Nós estamos vendo categoricamente que é a radiação solar, né, saindo de um período mínimo, né? Podia até usar o outro mínimo, mas vamos usar esse mínimo aí que eles estão mostrando, né? Onde a própria atividade solar estando muito baixa, obviamente isso tem que interferir no clima. Então, assim, é muito fácil fabricar aquecimento, né? Exatamente, perfeito. Tá? Aí agora, quando eu comparo até mesmo aqueles dados deles, né, que o professor Molion gosta de falar que eles são torturados, né? Então, quando nós comparamos, nós vemos o seguinte, olha só, esse ponto aqui, lá em 1850, olha onde ele está. Lá no período, início da tomada de dados de referência. Né? Ali, um pouco depois de 1900, 1920, um pouco mais baixo. Aqui, ó, 1910, 1920. Depois, ali, final da década de 40, início da década de 50. Depois, lá entre 2010 2015, lá o finalzinho. Aí. Alguma dúvida? Pois é. Alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Porque está acompanhando temperatura e radiação. Temperatura e radiância. Né? Temperatura e radiância. Temperatura e radiância. Acabou. Game over. E se pôr CO2 aí, só tomando muita cachaça para encaixar a curva, né? Nós vamos ver depois um pouquinho. Porque realmente tem que ter muita cachaça. Não dá, não tem como. Acabou. Aí, olha só que legal. Aqui nós temos também lá do gráfico da NOAA, onde aqui o que é? Eu não conseguindo ler aqui. Sulfur and mildew. A temperatura na meia troposfera. Tá? Então, repara o seguinte, eles pegam aquela de 1960 até 2010 subindo. Né? Aqui, o que acontece? Vamos pegar aqui, lá, finalzinho, onde a gente tem os dados das nuvens. Olha só. Olha só. Nuvem cai, temperatura sobe. E atividade solar alta. Ponto. Alguma dúvida nisso? Ficou, professor Ricardo, ficou claro? Não, tá bem claro, exatamente. Só lembrando para as pessoas, né, começa ali na década de 60, justamente porque é onde a gente tem as medições de satélite, né, então tá... E aqui ele está colocando temperaturas in situ, né, de temperatura nas linhas globais, né, então são temperaturas realmente de estações, né. Isso, exatamente. Então, aí depois, estabilidade, correto? Aqui, ó. Nuvem, temperatura, dados do NOAA, não são meus. Agora, aquela velha pergunta, né? Eu já respondi isso em 2 vídeos, mas eu vou fazer uma outra palhinha aqui. Quem quiser, vai lá no meu canal, que vai ser muito melhor explicado. 2015, 2016 foram as temperaturas mais altas da história? Eles realmente foram os anos mais quentes da história? Opa, fake news. Fake news, não foi. Não foi? Não foi. Mas olha aqui, ó, poxa, teve esse... Aqui, ó, 2015, 2016 foi quente pra caramba, assim, El Ninho, aqui, ó, Super El Ninho, lembra dele? Que foi falado, né? Nosso querido El Ninho. Então, aumentou aproximadamente 0,85, 86 a temperatura média global.
professor Molhon explica muito bem isso. Aí agora, olha que legal. Adoro. Período quente contemporâneo, pequena idade do gelo, período quente medieval, período frio, né, idade das trevas que eles falam, e período quente romano. Tá? Então aqui, ó, o que foi isso aqui? Mínimo de Mulder, depois o mínimo de Dalton. Então aí nós tivemos o quê? Ó? Um período bem frio, onde aqui um período medieval quente, onde o que aconteceu com a Europa? Ela floresceu. Né? A Europa foi por que floresceu nesse período? Porque tinha comida, pessoal. Professor Ricardo, qual é a relação de temperatura com comida, mais uma vez? Pois é, ainda mais na Europa, esse período é considerado o período áureo, né? Então, você tinha produtividade alta, o gelo ele diminuiu bastante nas latitudes mais altas da Europa, foi excepcional, né? Perfeito. E quando é que foi a expansão do período romano? Foi aqui quando eles não tinham quase comida, né? Foi aqui não, foi o período quente. Entendeu? Então, sempre onde teve os períodos quentes, houve a expansão do Império Romano. Tá certo? É isso aí, não tem outro jeito. Bom, aí, e ainda atrás do romano ainda tem o egípcio, que ainda é mais quente, né? Sim. Mas vamos chegar. Tá? Olha só. Aqui, ó, justamente. Mínimo de Mulder e radiação. Olha aqui, pequena idade do gelo. Mínimo de Dalton, a irradiação. Então, aqui, entre esses mínimos aqui, você vê que a temperatura aumenta. Por quê? Aumentou quem? Ó? Olha só. Radiação solar. Acabou, pessoal. Entendeu? Depois, estabilidade, aumento de temperatura. Estabilidade, aumento de temperatura. Tá certo? Olha o que o professor Ricardo falou, né? Isso aí. Né? O período minuano quente, aí depois teve um resfriamento. E essa linhazinha tracejada aqui, ó, é a temperatura atual. Né? Então, como é que o cara tem um disparate de chegar e falar que 2015, 2016 foi a temperatura mais quente da história? Se ele chegar e falar dos últimos 100 anos, dos últimos 200 anos, dos últimos 300 anos, beleza, até beleza, tal. Agora, se nós pegarmos 5 mil anos, nós pegamos 2 mil anos, 10 mil anos, isso é uma mentira. E olha que legal. Qual era justamente a concentração do CO2 nesse período? Olha só. 10 mil anos. 10 mil anos, temperatura mais alta, concentração de CO2. Quase 270, um pouco menos, 265,5. Aqui, perto de 9 mil anos. 9 mil anos, aqui, ó. Aqui teve um resfriamento. Aqui, o quê? 10, 9, 8. 8 mil anos. E olha só, resfriou e o CO2 desceu. Beleza, o CO2 desceu. Mas aí depois, aqueceu para bem mais alto do que nós estávamos. O quê? Aqui é 8, 7 mil anos. E o CO2 estava abaixo ainda. Mais abaixo do que 10 mil anos e temperatura maior. Aí depois, aqui, 5, 4, 3 mil anos. 3 mil anos. Tá? Temperatura na mesma casa do que os 7 mil anos. CO2, 7 mil anos. CO2, 3 mil anos. CO2 subiu, mas aqui, ó, temperatura aqui nos 7 mil anos. Ou seja, pessoal, tem uma correlação direta? Sim ou não, professor Ricardo? Não tem nada. Pelo contrário. É uma loucura isso aí. Então, pessoal, não adianta forçar. Foi o que o professor Ricardo falou, tem que ter muita cachaça para se encaixar. Então, nós estamos falando o quê? De milhares de anos. Não estamos falando de décadas, tá? Como eles falam que o CO2 aí na próxima década, no próximo 100 anos. Pô, pessoal, por favor, né? Acho que vale uma observação, né, professor Thiago, que eles querem que esses gráficos se encaixem num período de 100 anos, quando nunca na história do planeta se encaixaram. Acho que essa é a coisa que tem mais chamado a atenção. Peraí, então vocês querem trabalhar com a hipótese fraudulenta e vagabunda deles pela exceção. E por forçamento, né? E por forçamento, porque não casa em lugar nenhum esse negócio.
Exatamente. Aí tá aí o gráfico onde você coloca ciclo solar, temperatura e CO2. Olha só, nesse período aqui, ó, temperatura e CO2, ciclo solar e CO2 lá em cima. Ciclo solar e temperatura lá em cima, CO2. Aí depois, ó, na década de 60 o CO2 elevou. Ah, não, ó, década de 60 o CO2 elevou, aqui vinha elevando devagarinho, né? E a temperatura de repente deu um boom, né? Mas só esqueceram que aqui tem um período que deu uma esfriada. Aí o CO2 continuava subindo. Né? Então, nem nesse período curto, de quê? De 200 anos, teve essa correlação. Aí agora, por que, que eles fazem essa correlação se não existe? É um forçamento muito grande. Sim ou não? Não, e essa curva de CO2 ela é bastante controversa, né? Porque quando você usa o método direto do químico de Pittenkofer, a variação é muito maior do que isso daí, inclusive com valores mais altos do que o atual, em anos de 2 séculos para trás. Então, isso aí é bastante questionável, inclusive essa curva de CO2 aí. Sim, perfeito. Mas para devidos estudos, eu estou usando justamente o dado deles. Exatamente, isso que é o pior, né? É aquela pergunta que você faz para o IPCC. Ué, mas por que vocês estão usando o método indireto? Não, o IPCC não responde. Simplesmente não responde. Exatamente. Tá? Então, aí tá aqui, ó, o último dado, né, justamente da global lá do NOAA, onde o CO2 está em 406,39 ppm. Né? Essa coisa horrenda, Assustadora. né? Assustadora, né? Beleza, assustadora, né? Então, aqui que nós temos CO2, tá? Ele fala que está subindo aqui, ó, de 2014 até agora subindo, e olha o que acontece com a temperatura, onde chega em final de 2016 até agora. O que está acontecendo com a tendência? A tendência da temperatura, o que está acontecendo? Está descendo. E o CO2 está o quê? Subindo. E o importante é ressaltar, né, professor Tiago, que é justamente na baixa troposfera, né, onde os caras falam que o CO2 estava atuando como tal do efeito estufa. Então, não sei aonde que fisicamente isso está sendo representado. Exatamente. Ou seja, aqui, ó, justamente, ó, 2016, né, que teve o El Niño, o CO2 estava aqui. Então, hoje, 2016, o ano mais quente da história, né? Aí, primeiro já provamos que não, mas agora, esse estudo aí, de 2016. Então, aqui, ó, realmente, ó, de 2014 para cá teve aumento de CO2 e 2014 para cá teve aumento de temperatura. Foi explicado, é o Ninho. 2016 até 2018 agora, a temperatura, a tendência foi o quê? De queda. Temperatura em queda e CO2 subindo. Né? Que legal. Né? Que legal. E nós sempre falamos, o CO2 ele é um dos gases da vida. Aqui está justamente a expectativa de vida versus emissão de CO2. Pessoal, nós não se alimentamos de CO2, nós não nos alimentamos de CO2. Mas o que acontece? Mais CO2, mais comida. Mais comida, melhor saúde. E outra coisa também, as emissões humanas, não sei o que tal. Beleza, as emissões humanas. E a partir justamente dessa década aqui, de 50, 60, o que aconteceu com a mobilidade, com os transportes? Eles aumentaram, aumentou-se a mobilidade. Ou seja, socorro mais rápido, ambulância mais rápido, bombeiro mais rápido. Gente, é só água limpa. Água limpa, perfeito para você, cara. Água limpa. Né? Esgoto. Né? Então, temos também o que? Serviço de saúde, que muita coisa ali vai ser produzida por causa de CO2. Então, pessoal, o CO2 ele é um dos gases da vida. Tá aqui, essa podem procurar lá, Earth Policy Institute, tá? Pode procurar. Aqui, lá está esse gráfico e mostra justamente a expectativa de vida aumentando e o CO2 aumentando. Mais CO2, mais comida. Tá? Mais comida, população realmente prospera. Certo? Aí a gente vê por que a psicose ambientalista não quer a prosperidade da humanidade. Né?
Combata o CO2, mate as pessoas. Exatamente. Eu tá aí. O professor Tiago acabou de mostrar. Sim, mais CO2, mais comida, mais emissão de CO2, mais energia estável, que fazer uma usina termoelétrica, ela é mais rápida do que, por exemplo, uma usina nuclear, apesar de eu ser a favor da usina nuclear por ser mais estável. A usina termoelétrica, ela gera poluição? Gera alguns gases. Só que isso aí, meus amigos, é filtragem. Se você fizer uma boa filtragem, esses gases nocivos não vão para a atmosfera. O CO2, ele não é tóxico, ele não é poluente. Tá? Pelo contrário, é um dos gases da vida. CO2, né, eu fiz um vídeo aqui também chamado Global Greening com o Mário Fontes, justamente falando que o CO2 ele está tornando o planeta mais verde. Fiz um vídeo aqui também de paleoclima com o professor Igor, que está nos assistindo aqui no canal. Boa noite, professor, e parabéns pelo dia de hoje. Então, o que acontece? O CO2, a gente fez o vídeo lá do paleoclima, ele mostra tudo isso aí, dados bem mais antigos. Tá? Então, pessoal, realmente não tem como, não dá. Game over mais uma vez. Agora, professor Ricardo, as estatísticas. Como eu gosto das estatísticas. Tá? Eu adoro estatística. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Voltamos ao gráfico lá do professor Roy Spencer. Olha só como eu posso fazer uma estatística. Realmente, ó, 1979 a tendência é esquentar. Sim ou não? Posso fazer assim? Opa, tá lindo, maravilhoso. É estatística, né? Pena que não continua subindo. Exatamente, é estatística. Ó, a minha estatística é essa e não me interessa se aqui ó tá descendo, né? Mas a tendência aqui ó dessas 4 décadas, essas quase 5 décadas é subir, né? Beleza, tá aí ó. Uou, né? Aí beleza. Lá o nosso gráfico do óptimo climático do Holoceno. Mas aqui ó a tendência dos últimos 10 anos é descer. 10 mil. É 10 mil isso. Dos últimos 10 mil anos é descer. Mas ó, dos últimos 15 mil anos é subir. Pô, isso é estatística. Tá aí, ó. Aqui, só que o que foi aqui? Era glacial, né, pessoal? Então, só que não, mas olha só, poxa, dos últimos 15 mil anos, pô, a temperatura está mais baixa, a tendência é subida, ó. Mas se você pegar nos últimos 10 mil anos, a temperatura está descendo. Agora, vamos mais um pouco. 80 milhões de anos, tá bom para você? Nossa. 80 milhões de anos. E aqui, ó, esse gráfico aqui tá ótimo, onde eu tenho a linha do CO2, que é presente, né? Então, eu tenho que... realmente, ó, teve períodos aqui que o CO2 esteve mais baixo que o atual. Mas olha só, aqui, ó, há 35 milhões de anos, qual era a influência do homem? Há 50 milhões de anos, há 80 milhões de anos, qual era a influência do homem? Então, acho que os dinossauros andavam de carro, né? Naquela época, nós vamos descobrir isso. Bom, então, nós temos aqui, ó, olha que legal. Se nós pegarmos 80 milhões de anos, a tendência da temperatura é descer. Vocês estão vendo o que é a estatística? A estatística nada mais é que você que diz qual é o período que você vai analisar. Então, quando você olha a estatística e não a física envolvida, a química envolvida, justamente também a meteorologia, que é importante, que vai estudar o tempo, justamente aquele tempo meteorológico, né? As condições climáticas, para poder avaliar passo a passo, não estudar passo a passo as variações de El Niño, Laninha, as variações solares, simplesmente pegar a temperatura, tendência descida, de 80 milhões de anos. Acho que tem um comentário que tem que ser dito aqui, que é muito importante para todo mundo entender. Não é porque o cara traçou essa reta de tendência e tira uma equação que ele vai saber prognosticar o próximo ponto da reta. Isso que é um absurdo. Essa regra não vale, isso é um absurdo científico, assim, é um erro epistemológico crasso de uns caras fazerem esse tipo de coisa, que é o que o IPCC fica fazendo. Isso é um absurdo gigantesco, gente. Isso aí não vale absolutamente nada. Essa reta que está traçada aí
não serve para absolutamente nada. Só está dizendo o padrão que os dados da série que você escolheu, do intervalo temporal, estão a passar. Mais nada. Ele não serve para absolutamente nada. Exatamente. Até porque aqui, ó, na própria tendência, claro, não está certinho no meio, mas é só para mostrar que a tendência da seta seria para baixo. Aqui teve um ponto mais frio e aqui teve um ponto mais quente. Então, o que é essa equação dessa reta ela vai dizer? Nada, porque justamente essas retas de tendências, né, elas são justamente o quê? Ó, são os pontos fora da curva. Até o professor Igor está lembrando aqui para a gente aqui, ó, citar justamente o Heinze, né? Tá aqui, ó. Bom, o próprio, né? Tá lá. O próprio, né? E esse gráfico aqui, esse estudo aqui é bem recente, ó. Saiu no Foster, né? E nesse cara aqui, Ludwig, não sei como é que fala com esse termo aqui, e o Weiss, né? Em 2017, são coisas recentes, 2016, ó. Snyder. Então, olha só. Essa compilação são desses estudos, tá? De pessoas que foram publicados, ou seja, são dados, né, deles. E como nós estamos mostrando, pessoal, vocês podem pegar desde aqui atrás, ó, e mostrar, não, ó, nesse intervalo de dado realmente a temperatura está descendo. Nesse intervalo de dado a temperatura está subindo, ó, aquecimento global, vamos taxar o imposto climático, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O incrível é que a informação é do próprio Heinze. Eu queria que ele me provasse no próprio trabalho dele onde é que está a relação do CO2 com a temperatura da Terra. Isso que é um absurdo, né? Exatamente. É um absurdo. O próprio cara publica uma coisa e fala outra. É um ativista mesmo ambiental sem pé nem cabeça. O cara é próprio sem pé nem cabeça, porque o cara publica um trabalho científico, mas fala outra coisa. Tá aí, ó. Exatamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Estatística... Espera só um pouquinho, assim, professor. Eu quero chamar uma atenção só no pedacinho da curva para mostrar bem para as pessoas o alto grau de picaretagem do Sr. James Hansen, né? Você olhar dos 60 aos 70, depois tem uma declinação dos 60 aos 55, depois dos 55 aos 50. A temperatura está subindo primeiro, o CO2 está acompanhando. Depois a temperatura começa a cair, o CO2 acompanha. Então, é certo, o cara fala o quê? Ele fala que é o CO2 que controla a temperatura. As próprias informações do cara mostram o contrário. Pequenos trechos você consegue fazer alguma avaliação, você vê exatamente o contrário. Exatamente. Aqui, ó, CO2 sobe, temperatura desce. Então. Temperatura sobe, CO2 lá embaixo. Aí, ó. Então, realmente, aqui primeiro, o que aconteceu? Ó, a temperatura caiu, o CO2 ainda estava uma leve tendência de subir. Depois, ó, o CO2 despencou e a temperatura começou a subir. Exato. É absurdo, né? É um negócio absurdo, sabe? Ou seja, o CO2 é função da temperatura e de outros vários fatores. Ele não está controlando porcaria nenhuma nesse negócio. Exatamente. Exatamente. Então, como é que você teria que avaliar isso aqui? Você teria que analisar o que aconteceu nesse período, né? Você teria que analisar o que aconteceu nesses períodos, se teve muita atividade vulcânica, como é que foi a atividade solar, como é que foram as próprias variações de marés, que nós sabemos, né? Olha, pessoal, nós podemos até ver há 2, 3, 4 mil anos, tá? Se teve mais ou menos furacões. A ciência já descobriu isso. Então, e pelo testemunho das rochas, nós sabemos como é que foi o ciclo solar. Justamente pelo que ela vai capturar justamente desses elementos que são formados através das colisões com a radiação cósmica. No caso, nós podemos fazer o carbono 13, nós podemos citar. Muitas vezes o carbono 13 e até mesmo o nitrogênio radioativo. Tá certo? Então, pessoal, o que nós queremos mostrar é que as estatísticas elas podem muito bem ser usadas para o seu bel prazer. Você que vai escolher o intervalo de pesquisa, tá? E nesse intervalo de pesquisa você que vai dar a tendência. Lembrando que essa linha de tendência ela vai ter uma equação linear, tá? Y igual a x mais b, que não é uma equação. E aqui nós vemos o quê? Que a natureza ela não é linear, ela é caótica, como disse muito bem, né, Lorentz.
O engraçado que vale um comentário aqui, né? Porque o último cara que fez parecer do meu trabalho naquele departamento, que não entende absolutamente nada de estatística, eu passei uma curva de tendência de ordem 6, né? De sexto grau, para Sim. justamente acompanhar esse balanço dos meus dados de Antártida, né? E o cara falava que eu estava fazendo vários erros estatísticos. Eu falei, meu, eu estou só dizendo o que os dados estão se portando. É muita retardadice mental, sabe? Exatamente, né? Então, estatísticas, pessoal, não acreditem, simplesmente questionem, simplesmente olhem para as estatísticas e vejam se, olha, tá, beleza, mas por que aconteceu isso? Por que pegaram essa série? Por que não pegaram um pouco antes? Entendeu? Por que não pegaram uma série maior? Então, cuidado, que estatística pode justamente falsear dados. Tá? Bom, a conclusão, né? Aquele slide, né, que eu roubartilhei, né, do professor Ricardo. Compartilhei. Eu nunca tinha ouvido essa. Compartilhei, né? Roubei e compartilhei. Então tá aí. O que eles querem que você acredite? Né? Que os vulcões, que os oceanos, que os tsunamis, calma que isso aí é hollywoodiano, tá? É só para ficar evidente que eu poderia usar essa foto. A Lua, o Sol e muitas outras coisas, né? É o homem com CO2 que influencia no clima, não essas outras forçantes. Né? Isso que eles querem que você acredite. E o que acontece quando eles falam isso, professor? Depois disso, É bom demais, né? Quando você... eu sou bom demais, não, Sua mão, né? Sua mão tem um poder incrível de manipular o clima da Terra. Nossa! Exatamente. Né? Ou seja, dá para pensar que nós, né, essa pulguinha no planeta, né, esse pequeno pedaço de carne, né, que não dá nem... Se fosse fazer uma comparação do planeta com a nossa existência, né, nós estamos aqui há pouquíssimo tempo, tá? E falar que nós conseguimos fazer qualquer alteração a nível global é forçar muito a barra. Tá? É forçar muito a barra. Inclusive, pode falar. Vale lembrar, né, cara? Olha, a gente é tão incompetente para qualquer coisa que tudo aqui é provido pelo planeta. E para você ficar na estação espacial, aqui do lado da Terra, 400 e poucos quilômetros, acho que está uns 500 e poucos quilômetros de altitude, já é um sufoco, cara. Imagina colocar você em Marte hoje. Exatamente. Né? Ainda temos que caminhar bastante. Né? Inclusive, eu até falo que o futuro da humanidade, se ainda tivermos, né, lá, é o espaço, senão ela vai entrar em extinção. Por quê? Porque um dia o nosso Sol vai morrer. E te garanto que muito antes do nosso Sol morrer, a Terra morre antes. Tá? Bom, a gente também desaparece antes. Ou então já tem uma nova espécie, né, dominante no planeta, né, que tenha 3 braços, 4 pernas e 2 narizes, né? Então, vai que, né? Então, ou seja, temos que realmente olhar para o espaço se quisermos evoluir como espécie. Mas, pessoal, falando de atualidade, de planeta Terra, tá? Professor Ricardo, você se lembra quais são em relação à superfície global que representa as cidades? Eu sei que a Amazônia é menos de 1%. As cidades são 0,005. Ou seja, isso nós estamos falando de todos os centros urbanos. Tá? Então, e outra coisa, se vocês estiverem na cidade e simplesmente saírem dos grandes centros e forem para uma área rural, a temperatura já é totalmente diferente. Tá? O fenômeno é diferente, não é aquecimento global nem aquecimento cidadal. Né? Realmente é um fenômeno chamado, né, de ilha de calor. Correto? Um fenômeno noturno, não pode esquecer, hein? É um fenômeno noturno. Sim, perfeito. Caiu o meu pendrive. Bom, aí, mas na verdade, o que eles querem? Na verdade, o que é? Os vulcões, os oceanos, os tsunamis, a Lua e o Sol. O Sol, nós estamos falando do Sol. Né? Que os seres humanos que acontecem, né? Nós sofremos os efeitos do clima e não o controlamos. Né? Não o controlamos. Tá certo? E o CO2, ele não é o CO2, ele é
o gás da vida. Professor Ricardo, algum comentário? Não, tá perfeito, muito bom. Parece uma caixa de bombom, né? Pô, não sacaneia meu coração, pô. Que isso é tão fofinho. Daqui a pouco você vai falar que o CO2 faz bem para o coração também, né? Bom, eu não sei, eu não sou médico, não sou biólogo, então isso aí eu deixo passar. Não, é o gás da vida, sem CO2, nós estamos ferrados. Isso, na verdade, é essa. Perfeito, perfeito. Mas, se eu não me engano, existe alguma coisa em relação ao CO2 com o sangue, sim, que ele mantém, que eu não sei explicar. Tem uma professora, doutora no meu Facebook, que fala isso, que tem a ver com alguma coisa com o sangue. Eu vou até tentar trazer ela aqui para explicar. Mas eu não quero entrar no médico para não falar besteira, depois falar que, não tô falando besteira, não sei o quê, você não sabe nada, né? Sabe como é que é isso? Nós estamos falando de planeta. CO2 é necessário e é muito necessário. É a nossa riqueza da atmosfera terrestre. Pronto. Perfeito, pronto, exatamente. E para deixar o senhor comentar aí agora que justamente que nós sofremos, né, a influência, né, do planeta. O professor Marcel acabou de dar uma boa noite aqui. Boa noite, professor Marcel, parabéns pelo dia de hoje. E nós fizemos há pouco um vídeo com ele falando justamente o ser humano sofrendo a ação do planeta, né, que foi justamente os furacões, correto, professor? É isso mesmo, né? Os furacões estão aí, acontecem. A gente nunca sabe para onde eles vão parar. Tem equipes aí gigantescas. O professor Marcel está em contato direto com esse pessoal nos Estados Unidos. Ele vê muitas informações. Você vê como é que é, né? Um negócio que muda a frequência, muda as rotas, enfim, né? A gente não consegue nem nesse fenômeno saber exatamente todas as nuances dele. Imagina coisas como aquela coisa que eu sempre falo, né? Você quer achar coisas micro, que é variação de temperatura, é uma coisa macro. Essa é uma coisa absurda. Essa coisa, assim, cientificamente falando, isso é uma coisa absurda. Perfeito. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, que o professor Ricardo tem hora, tá atrasado aí, que tem um compromisso já para viajar. Bom, eu queria agradecer a presença de todos aí que estão nos assistindo, professor Ricardo mais uma vez. E, professor Ricardo, dê seu comentário final aí. Eu quero agradecer a essa oportunidade de participar justamente dessa conversa muito importante que a gente faz a relação do Sol, das nuvens e dos oceanos, né? Como os determinantes de primeiro escalão, né? Na verdade, só o primeiro escalão, os outros aí, o vulcão, o oceano e nuvens como segundo escalão, mas de ultra importância, principalmente as nuvens que mexem com 1/4 a 1/3 do balanço de energia do planeta. E a gente viu que o CO2 não faz nada. O CO2 é um agente que está aí passeando pela história do planeta, e a única importância dele é que ele é a riqueza da atmosfera. Tá? Então, tirar o CO2 da atmosfera é tornar a atmosfera mais pobre, e isso tem uma interferência significativa no ciclo biogenético do nosso planeta. Fiquem atentos a isso, tá bom? Muito obrigado, então, professor Tiago, pela oportunidade de participar essa brilhante exposição, viu? Parabéns. Muito obrigado, professor Ricardo. Obrigado mais uma vez a todos aí. Agradeço as mensagens, as pessoas que gostaram. Teve um palhaço aí que ficou falando besteira, mas não tem problema não, sempre acontece. E é isso aí, pessoal. Corram atrás da verdade, corram atrás dos dados, corram atrás das leis, procurem pessoas que... nós estamos falando para justamente conhecer os dois lados, tá? Cada um vai ter um discurso, mas só que realmente mostre, né, o que está acontecendo e o porquê, principalmente. Não chegar simplesmente, a culpa é do CO2. Né? É muito fácil culpar uma coisa, tá, onde tem uma penca de fatores com maior intensidade. Como é que vai falar do... Impossível não falar de clima sem falar do Sol, tá? Sem falar de oceanos. E o professor Marcel falando aqui para eu falar da história do Trump. Justamente aqui no meu Twitter eu apresentei alguns gráficos desses aqui, e uma comunidade lá, que é o grupo Friends of Science, que eu faço parte, inclusive, né, sou o único membro fora do eixo Europa e Estados Unidos, né? Então, obrigado. Parabéns, isso é uma grande honra, eu acho isso uma grande honra. Muito obrigado, mas nada demais. Você melhor pessoa, menos
ou menos, ou mais do que isso. Para mim, nunca me importei com títulos, com essas coisas. Bom, acontece o seguinte, que eu fiz um Twitter lá com alguns gráficos desses, mostrando, falei, e a página do grupo compartilhou e jogou lá no Twitter, e o presidente Trump foi lá e pegou. Olha que bacana. Então, de repente, lá o brasileiro aqui, que simplesmente é um físico, mas tá aí lá aparecendo lá para os Estados Unidos. Acho que não vai dar em nada, mas achei legal, entendeu? O que aconteceu foi uma coisa que me deixou contente. Tá? Então, é isso aí. O nosso trabalho é sério, nós tentamos fazer sempre mostrar a verdade e tentar trazer para vocês o que tem de melhor de informação. Ok? Muito obrigado a todos mesmo. Obrigado por acompanhar o canal. Se inscreva no canal do professor Ricardo Felício Oficial. Outros canais também que falam sobre o nosso grupo Aquecimento Global, o professor Igor Maquieira, o professor Marcelo Gabor, né, que também fala bastante, só que ele fala mais da parte de furacões. Compartilhem aí meus vídeos, curtam esse vídeo, inscreva-se no canal, ative a sinetinha, eu com a tesoura na mão, não sei porquê. E deixe seu comentário aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.